Olá, meus queridos catequizandos. Vocês sabem qual é a solenidade desse final de semana? O que nós comemoramos? No mês de junho, nós temos festas dos santos, né? Esses dias foi São João Batista. E agora? A cor litúrgica do nosso tempo comum é verde. Mas como é uma solenidade de dois santos que são mártires, um foi crucificado de cabeça para baixo e o outro foi decapitado. Então, eles são mártires, morreram pela Igreja de Cristo. A cor é... Tá, depois vocês me mandam. Então, vou ler um pedacinho aqui da Bíblia, do Evangelho deste final de semana. A gente poder compreender um pouquinho sobre esses dois grandes alicerces da nossa igreja. É de Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao 19. Mas eu vou ler um pouquinho menos. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: Feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu. E o que desligares na terra será desligados nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, gente, nós estamos falando de Simão, que Jesus colocou o nome nele de Pedro e falou que ele era a primeira, que ele era a pedra. Isso quer dizer que a nossa igreja, que a igreja de Jesus, iria iniciar com Pedro, São Pedro, a primeira pedra, aquela firme na fé. Porque quando Jesus pergunta para os discípulos, o que dizem quem eu sou? E os discípulos falavam, né? Uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que és o profeta Elias. Mas Jesus quis saber de Pedro. E tu, Simão, que dizes que eu sou? E neste momento, Simão Pedro, que Jesus chama de Pedro, revela, ele profetiza a fé dele, falando, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Olha que alegria, né? E ele passa, quando ele recebe o Espírito Santo lá em Pentecostes, ele fica cheio do Espírito Santo e ele é o primeiro a sair e fazer aquela homilia, profetizando, né, para todo mundo que estava lá. Ele conseguiu se converter muitas pessoas naquele dia. Então, sempre, São Pedro é o primeiro. Em todas as partes, os momentos que fala na Bíblia, São Pedro era o primeiro. E ele é o primeiro Papa. Nosso primeiro Papa é São Pedro. Vocês sabem qual é o nome do Papa hoje? Qual é o nosso Papa? Eu quero saber, hein? Vocês têm duas perguntinhas aí para me responder. Que é, quem é o sucessor de São Pedro? Isso. Então, a nossa igreja está comemorando a solenidade de dois grandes santos, São Pedro e São Paulo. E São Paulo, quem era? São Paulo era o perseguidor dos cristãos. Ele achava que os cristãos, eles iam contra a religião de São Paulo. Aliás, não era nem Paulo o nome dele, era Saulo. Mas teve um dia que Jesus apareceu para ele e perguntou, escuta aí, por que tu
me persegues? E Jesus já tinha ressuscitado e estava lá no céu. Aí Saulo percebeu, falou, ele poderia ter falado para Jesus, mas eu não estou te perseguindo. Eu persigo os cristãos. Você nem aqui está mais. Mas Saulo percebe que Jesus é a cabeça da igreja. Se ele perseguisse os cristãos, ele estava perseguindo Jesus. Tudo que era feito para os cristãos, Jesus, lá que é a cabeça da igreja, nós somos o corpo. É Jesus que sente. Então, a partir daquele dia, ele tornou-se Paulo. E ele começou a profetizar, a falar sobre... Ele ganhou muitas almas para Jesus a partir deste dia. Ele passou a ser um dos primeiros discípulos a falar de Jesus. E ele e São Paulo. São Pedro e São Paulo. As duas colunas da nossa igreja, o alicerce da nossa igreja. Viva São Pedro, viva São Paulo!